Se revezando as perguntas da mesa. Fala, André. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao deputado. Bom dia ao nosso querido Valdir, Adalto. Bom dia, obrigado, irmão. Primeira pergunta. Corintiano, deputado. viu? Infelizmente. Primeira pergunta, meu caro Jair Bolsonaro, de dizer que pessoalmente isso é mais simpático. E o ouvinte, que não está nos assistindo pela transmissão, o relógio do deputado vale no máximo uns R$15. É um relógio muito vagabundo. Eu compro R$200 a dúzia no Rio. Eu acho um fã, Amba, né? eu dou pro fã. E deixa eu falar, deputado, o senhor como militar que foi, ou por outra, militar que o senhor é um cumpridor de regras, não é? Isso aí não há dúvida. Porém, o senhor não sente vergonha de fazer campanha antecipada assim na cara dura? Olha, pela lei e descumprir eleitoral, essa regra na corrida eleitoral? pela lei eleitoral, você não pode pedir voto. Sim. Ponto final. O deputado federal tem a sua base no Brasil todo. E assim eu cumpro o meu papel. Vou para os estados, sempre fui, não é agora não. Comecei, logicamente, a acelerar 3 anos para cá. Agora, não peço voto para ninguém, vou nas regiões, falo dos problemas, né? E discutimos e o pessoal acredita em mim. Tanto é que eu não tenho um partido grande, não tenho tempo de televisão, não tenho fundo eleitoral, eu não tenho nada. Você já foi multado quantas vezes? Pelo Nenhuma TSE? vez. Nenhuma vez? Nenhuma vez. E não gasta dinheiro público Então, e não usa o jatinho, e não usa o jatinho. as da Vale, multas né? que Não, não. anunciaram pro senhor Não, fake não é, news, verdade, não existe. é verdade. Não existe nenhuma multa sequer É mesmo? protocolada no Tribunal Superior Eleitoral. Nenhuma, zero. Inclusive, quando começaram outdoors a aparecer pelo Brasil, Sim. o ministro Luiz Fux decidiu que aquilo era uma manifestação popular, desde que não tivesse escrito lá presidente ou 2018, não tem problema nenhum. Aqui na Interativa, 5 horas e 30 minutos, a gente tem uma mensagem. Você quer Permite complementar? Ah. Por que os outros não fazem o que eu faço? Eu sou bem recebido em qualquer lugar, manda os outros anunciar que vão descer no aeroporto, Não, é evidente. pra ver se alguém vai esperar É lá porque pra... campanha da antecipada forma. tem feito o senhor e o Lula, basicamente, né? Os outros candidatos estão... Não, o Lula um pouco- tem feito Agora o Lula não faz mais. Agora não dá, né? Revolvada, Agora não dá. pedrada. Pô, pelo Não, amor mas de ele Deus. tentou, como o senhor, burlar a justiça eleitoral com esse migué de não peço voto, mas estou percorrendo o Brasil. Dá Mas César o que é sabe- de César, deputado. Mas sabe qual é a Isso é intenção passar dele? uma rasteira Não. no bom senso. Não é não. Não é não. O povo gosta de mim, eu tenho que atender Não, o mas o povo. povo gosta do senhor, é indubitável. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas que o senhor não está sacaneando na lei eleitoral, você Não. tá. Ou, por exemplo, então vocês são coniventes com a minha sacanagem aqui. Então, porque a gente Então quer vamos ibope. montar a rádio. Vamos montar a rádio. Não, isso é Perdeu o óbvio, emprego! Lula. Perdeu o emprego! Não, tem que mudar a rádio mesmo. Vamos dividir essa montanha. Agora, não, mas calma, a próxima entrevista vai ser com o Lula. Lá em Curitiba. Vamos levar a Você equipe vai inteira. na Papuda? Na Papuda? Vai em Não, Curitiba? em Curitiba. Você vai a Eu não Curitiba? frequento entrevistar lá? presídio. Vai levar chocolate e iogurte lá pro Lula. Tem que levar. Não, né? na camisa do Corinthians. Vamos com a mensagem de voz. José Luiz, apresentador dos programas Falando Sério, Papo Cabeça, participa conosco e manda a sua pergunta aqui pra gente. José Luiz no ar. Boa tarde, José Luiz falando. Gostaria muito de estar aí no estúdio, mas infelizmente estou em deslocamento, voltando da Rádio Interativa de Jataí. Muito obrigado, delegado Valdir, pelo empenho, né? Eu há muito tempo falei da nossa vontade de entrevistar Jair Bolsonaro, recebê-lo assim como já recebemos outros pré-candidatos. O delegado Valdir está aí cumprindo a promessa. E eu gostaria primeiro de agradecê-lo, Bolsonaro, pela presença na Rádio Interativa. O senhor está vendo que está no DNA da Rádio Interativa, está no nome, a interatividade com os ouvintes fazem metade do nosso conteúdo. E gostaria de fazer uma colocação. Na medida em que o senhor fala que a cadeia é apenas para retirar o preso de circulação, aquele indivíduo perigoso, como é que fica a situação, uma vez que nós não temos prisão perpétua no Brasil? Mais cedo ou mais tarde vão sair, e geralmente piores do que entraram. Eu digo que o primeiro objetivo é tirar o elemento do convívio da sociedade. Se você bota um estuprador com 30 anos de idade na cadeia, ou com 30 anos na cadeia, ele cumpre 30 anos, eu acho que com 60, mesmo com Viagra, ele não vai ter essa disposição toda para cometer seu crime, tá ok? E ele, por exemplo, você bota com 40, ele cumpre 20, com 60 vai praticar mais assalto à mão armada por aí. Não vai ter disposição mais para puxar carro por aí. Você tira o elemento dessa vida criminosa por uma questão fisiológica. É por aí que o meu entendimento. Ô, deputado, Agora, se for possível você recuperar o cara, dar uma profissão, tudo bem. Eu não sou contra você ter uma televisão na cadeia para o preso lá
ter programas que realmente possam evoluir e levá-lo para uma profissão, tá ok? Deputado, o senhor é muito criticado por não conhecer de economia e hoje nós temos um dado aí que o desemprego cresceu no Brasil nos 3 primeiros meses, temos hoje 13.600.000 desocupados no Brasil, segundo dados oficiais. Como é que o senhor pretende fazer para levantar a economia, ou seja, para a gente começar a sair dessa recessão que foi colocada? Graças a Deus eu não entendo de economia. Que Dilma era economista e levou o caos à economia no Brasil. Tá ok? Você tem que ter humildade. Quando eu falei que não entendia de economia, eu pensei que a grande mídia fosse entender como um gesto de humildade. Assim como eu não entendo de medicina. Eu e o Vitor Hugo aqui entendemos de Forças Armadas, de Exército, de eliminar o inimigo, exatamente o contrário. E então não tem que ter conhecimento de medicina para indicar o ministro da Saúde. A mesma coisa que eu de agricultura. Também não entende de agricultura? Ou querem que eu entenda de agricultura? É complicado esse negócio. Temos um bom economista que nos aproximamos, é um cara conhecido dentro e fora do Brasil, que vai tratar dessa política. E assim serão os nossos ministérios, né? Com pessoas que realmente entendam do assunto para poder dar um retorno para todos nós. Vamos com agora as mensagens dos ouvintes aqui. Vou fazer aquele desafio com você, deputado, da gente tentar ser o mais sucinto possível em cada resposta para ver se a gente consegue responder o máximo possível, que vai ser impossível responder todo mundo. Muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp da Interativa, mas vamos lá, vamos tentar fazer esse ping-pong. Meu nome é Adriano, moro em Goiânia atualmente, mas posso dizer que represento o norte do estado. Pergunta para o candidato é a seguinte: a gente vê e nota uma semelhança quanto ao discurso do Lula lá antigamente, quando ele dizia ser muito duro em relação à corrupção, né? Que tinha muitos corruptos e que ele ia tratar de forma exemplar. Realmente tratou, tanto é que hoje ele está lá em Curitiba, né? A pergunta é a seguinte: qual que é a intenção do senhor quanto à Polícia Federal, quanto ao combate à corrupção, né? Vai ser mais dura ainda do que já tem acontecido? Vamos lá. Você sabia que eu fui citado no Mensalão pelo ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa? Não sei se você sabia, né? Como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Fui citado pelo delator Alberto Youssef Doleiro como um dos 3 deputados do meu antigo partido PP que não pegou o dinheiro na Petrobras. Tá? Eu fui o único em 2014 que, após entrar na minha conta, via partido 200 mil da JBS Friboi, e naquele tempo ninguém falava em JBS Friboi, 2 dias depois consegui estornar esse dinheiro. E peguei o dinheiro do fundo partidário para minha campanha naquela época. Então eu tenho de passado isso. Então o meu passado é esse. Eu tenho 7 mandatos de deputado federal. Nunca me arrolaram, me citaram de longe como ter participado, né, de qualquer ação em Brasília voltado para a corrupção. Bem, no tocante esse aí. O segundo tempo dele, qual era? Polícia Federal. Você tem que falar, eu tenho um filho que é policial federal. Preciso falar alguma coisa a mais? Tá? Eu tenho aqui eu tenho 2 pré-candidatos do meu lado. Um é major do Exército, né? E o outro aqui é um delegado que está do meu lado aqui. Eu preciso falar mais alguma coisa? Nós temos, e a Polícia Federal vai ajudar a gente a governar. Ou seja, vai ter que botar um medo em cima do pessoal, que aqueles que querem achacar o governo em troca de governabilidade vão ficar preocupados, que pode ser prego pela Polícia Federal. Parabéns à PF, em nome do meu filho Eduardo Bolsonaro, tá ok? Parabéns ao MP, que tem conduzido muito bem essas questões, ao nosso querido juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, e esse pessoal tá nos dando esperança de fazer um Brasil diferente. Eu confesso para vocês, nem eu sabia o tamanho da corrupção no Brasil depois, né, da Lava Jato e do Mensalão. Conseguiu responder em 1 minuto e 50 segundos. Vai ter que ser um pouco mais sucinto, André Rodrigues. Foram 2 perguntas ou 3 perguntas em uma, né? A gente entende que a pergunta foi um pouco longa. Deputado Luiz Inácio Lula da Silva e sua legião de seguidores prontamente acusam a imprensa de querer dinamitar sua candidatura. Sim ou não? O senhor concorda com isso? Não, né? Naturalmente. Lógico que eles têm dinamitar o tempo todo. O tempo todo. Essa semana mesmo, né? O líder do governo, do PT, tá? Ele diz que eu me reuni com Aécio Neves, Henrique Fontana, com Aécio Neves e com o Alckmin para preparar o impeachment da Dilma. Eu nunca me sentei com Aécio nem com o Alckmin na minha vida. Tá certo? O próprio Lula, em vários discursos, ele sempre cita meu nome. Com tudo bem, mas a imprensa trabalhando contra o Lula ou está apenas noticiando a verdade? Noticiando a verdade. Noticiando a verdade. Por outro lado, o senhor, quando acusado pela imprensa, o senhor e seu séquito de seguidores,
prontamente acusam a imprensa de querer dinamitar a sua campanha. Então seria isso a demonização da imprensa, a infeliz coincidência que une o senhor e Luiz Você Inácio? quer que eu responda qual fato? Não sei, por responda exemplo, o que quiser. a Folha de São Paulo diz que eu tenho uma funcionária fantasma em Angra dos Reis. Sim. Foi lá dia 10 de janeiro, não encontrou a tal da Valderice. É tão fantasma que nem lá tá. Tá, não estava lá assim. Daí eu liguei para a Câmara e mandei para a Folha uma cópia do boletim administrativo de 23 de dezembro do ano passado. E estava lá, a Valderice entrando de férias até o final de janeiro. Ela não estava lá. Não me interessa, nem tenho o direito de saber onde ela estava de férias. Até a Folha me acusou de ter uma funcionária fantasma. Eu estou dando um para você aqui. Diz que aquela mansão valia 10 milhões de reais. Eu fui lá, filmei e botei na internet. Quem quiser dar 500 mil agora, eu vendo e vou ter um baita do lucro. O André vai comprar. Vou ter um baita do lucro. É um bairro pobre que tem lá e eu sempre gostei pela simplicidade das pessoas. Quer mais alguma acusação ou não? Não, naturalmente. Mas o senhor acha mesmo que a imprensa está trabalhando Para mim, contra a sua sim, candidatura? grande É mesmo? parte da imprensa, sim. Eu tenho um alerta a Bolsonaro. Parecido com o discurso dos petistas, Não, mas né, é deputado? o seguinte, né? Mas são eu me parecidos, defendo com são verdade, coincidências. mas eu tô Claro. mostrando pra você. Não, Agora, o triplex existe. O sítio de Atibaia existe. A minha mansão não existe. A imprensa disse que eu tinha 2 apartamentos da Barra que valiam 10 milhões de reais. Em 2015, faltou a Folha ir lá no Ministério Público, estava assinado pelo Rodrigo Janot, que eu fui acusado lá atrás disso aí, e ele escreveu que aqueles meus imóveis eram compatíveis com o valor de mercado à época. E a Folha não viu aquilo. É a mesma coisa, você quer comprar um apartamento agora em Copacabana por 100 mil reais? A princípio quer, né? Olha, eu queria. Eu vendo na Ladeira dos Tabajaras. Todo dia você tem que botar lá um vidro à prova de bala, você vai morrer. Em Copacabana. Eu moro no Rio. O cara mora mal no Rio. Tudo no Rio de Janeiro é uma maravilha. Tudo bem, a imprensa está fazendo isso a mão de quem, deputado? Tem interesse, a grande mídia tem seus candidatos. Tá Quem? ok? Mas espera aí, você vê claramente a forma como são tratados os candidatos de acordo com o jornal Quem é que o vai. candidato da grande mídia? Diga. Quem é o candidato da Qualquer Folha? um. Alckmin? Segundo, vamos lá. Segundo Hélio Gaspari, que ideologicamente não nada me alinha com ele, a questão dos 4 fins de semana, publicou na sua coluna, a primeira matéria, que essa grande negociação que existe lá em Brasília, né? A intenção é o quê? É botar na mesa a questão do indulto para os corruptos da Lava Jato. Indulto você pega gente, vários partidos, não é só PT não. O meu ex-partido, vários, tá certo? E o único candidato que não assinaria indulto para eles é o Jair Bolsonaro. Quem escreveu isso foi Hélio Gaspari. Então, para os partidos que alimentam a imprensa com propaganda oficial, sim, você sabe disso que funciona dessa maneira. Tá? São bilhões por ano que se gasta com a grande mídia. Há esse interesse de qualquer um, menos Jair Bolsonaro. Por exemplo, o Sistema Globo, quanto ganha de propaganda oficial? Se respeita a mídia técnica do Sistema Globo ou não? Não se respeita. Aí o resto da mídia toda é contra. Aí o senhor vai o quê? Vai cortar a propaganda? Não, você não precisa cortar. Para que você anunciar que o Correio entrega a carta? Bem que é uma mentira, né? Além de ser o monopólio, só tem o Correio, é mentira. Em muitos locais do Rio de Janeiro não entrega a carta por questão de violência. Por que anunciar? É pra agradar A, B ou C? Não, não dá. Aí não dá, aí complica o negócio. Vamos com mensagens de ouvintes aqui, vamos tentar aquele ping-pong. Deputado, vou dar 40 segundos, dei 10 a mais. Vamos lá. Pessoal, muito boa tarde. Aqui quem fala é o professor Danilo Cunha. Eu queria perguntar para o pré-candidato Bolsonaro o que qualifica ele para um cargo de presidente da República depois de 25 anos no Congresso com um mandato totalmente inexpressivo. E que a principal pauta dele, que é a segurança pública, a situação mais caótica do país, o estado que ele representa. O que qualifica ele para ser presidente depois desses 25 anos aí de vida pública? Ainda bem que eu tive uma passagem caótica, segundo você. Se fosse de grande repercussão na mídia, eu estaria preso agora, com toda certeza, né? Os pessoal que ele disse que teve expressão no Congresso. Tá? Meu estado... Ô, professor, pelo amor de Deus, tu é professor. Eu não sou governador de estado, nunca fui secretário de estado, já fui sondado para isso no passado. Eu sou um entre 46 deputados federais. Então não é competência minha isso. Você quer que eu sozinho aprove leis em Brasília? Nesse sentido? Não tem como aprovar, tá ok? Então ainda bem que a minha passagem foi desapercebida, segundo o professor. Agora, professor, tá ok? No tocante à corrupção, não dá nem para discutir, né?
Então eu tenho sim condições de disputar eleições, até porque com a vida pregressa da Dilma, sequestro, assalto a banco, tá? Qual do Lula? A não ser sindicato, quebra-quebra, mentir o tempo todo, angariar a simpatia da população, pô, entre outros, não tem. Eu tenho dois cursos superiores, tá ok? E tenho a humildade e Deus ao meu lado. 1 minuto e 10 segundos a resposta aqui do deputado. Já melhorou, já. Vamos lá, com mais pergunta. Boa tarde, Boa tarde. Aqui é José Renato, moro em Séries. Queria fazer uma pergunta pro senhor Jair Bolsonaro. Simples pergunta, se ele é a favor ou contra o foro privilegiado. Porque se a pessoa é íntegra e não tem nenhum nome, o nome dele não é sujo, para que ele ter foro privilegiado? Eu acho que isso é só para encobrir algumas falcatruas seja deputados ou senadores ou ministros, né? A pessoa que tem o foro. Então eu queria saber se ele é a favor ou contra. Obrigado. Olha, a melhor coisa para você decidir o foro privilegiado é depois do Supremo decidir se poderá, após a condenação em segunda instância, o elemento ir para a cadeia ou não. Porque olha só, se você casar o fim do foro privilegiado com a prisão em segunda instância deixando de existir, ele vai para a última instância, o que acontece? Hoje em dia, um deputado federal, como o meu caso, né, o delegado Valdir está do meu lado aqui, nós iremos diretamente para o Supremo Tribunal Federal, última instância. Se você acabar com o foro privilegiado, nós vamos para a primeira instância. Da primeira até chegar à última, que é o mesmo Supremo, que eu já podia estar lá há muito tempo, leva 30 anos. Assim sendo, esse casamento aqui não vai dar certo. E outra coisa, por favor, dizem que toda unanimidade é burra. Eu não quero citar nome aqui. O pessoal deve conhecer muita raposa no Senado, né? Passou por unanimidade lá. O pessoal não começa a entender que tem algo errado. Eu sou favorável, sim, ao fim do foro privilegiado, mas com a manutenção da prisão em segunda instância. Se você botar a prisão para a última instância, o fim do foro privilegiado vai ajudar os corruptos. 1 minuto e 6 segundos. Melhorou mais um pouquinho, deputado. Até a última, gente. O senhor que é morador do Rio de Janeiro é a favor da intervenção federal? Se o senhor for eleito presidente, o senhor vai manter a intervenção? Olha, eu votei favorável ao decreto de intervenção por ser menos ruim, tá? Você não pode. O Temer resolveu na madrugada com o pessoal dele a intervenção de quarta para quinta-feira. O próprio comandante militar do Leste ia chegar de férias, sabia de nada. O comandante do Exército foi avisado na madrugada que ia ter essa questão. A intervenção política, isso aí. Mantém ou proporia numa condição. Retaguarda jurídica, não só para o pessoal das Forças Armadas, bem como os policiais civis e militares. O que é retaguarda jurídica? Cumpriu a missão. Matou 1, 2 ou 3. Com os 50 tiros, ele responde, mas não tem punição. Tá ok? Tem que ser dessa forma. Afinal de contas, a bandidada lá está com um fuzil na rua. E nós não queremos entregar a vida das pessoas de bem, que são os homens da segurança, para, após uma missão, o delegado Valdir, vamos supor que está lá, matou um vagabundo com 3 tiros. Vai ser condenado por excesso. Eu quero que o delegado Valdir, acabou a missão dele, matou com 3 ou com 10, seja condecorado e não processado. Aí sim, eu botaria a intervenção e vai depender isso, obviamente, né, do Congresso aprovar essa proposta nossa. Deputado, o filho do senhor, também deputado, Eduardo, ele foi acusado recentemente de ameaçar de morte uma mulher, uma jornalista, através de um aplicativo de mensagens e disse que ela devia ter apanhado mais para aprender. O senhor já puxou a orelha do seu filho às vésperas de uma eleição? Ou o senhor acha que hoje em dia ameaçar as pessoas de morte rende voto e ibope? Essa ameaça que você diz aí, tá? Nós já fizemos no gabinete simulações, qualquer um faz aquela ameaça. Você conhece a Patrícia Leles? Não conheço. É que está acusando... Sim, é a jornalista lá, que já tem outro caso também anterior, né? Outros. Ela acusou o Feliciano de estupro. Eu sei disso. Tá ok? Ele foi absolvido. Ela acusou um empresário, um tempo atrás também, da mesma coisa. E o filho do senhor anunciou que estava namorando com ela? O empresário provou na justiça, com laudos psiquiátricos, que ela sofre de mitomania. Opa. Ela vive de mentiras. Tá ok? Então essa mulher tem esse passado. Ela acusou há pouco tempo e mostrou a cara toda roxa, com maquiagem, obviamente, né? Que havia sido agredido pelo deputado Glauber Rocha, do PSOL do Rio de Janeiro. Essa é essa mulher. Essa é essa mulher. Mas o filho do senhor chegou a postar nas redes sociais, estava namorando com ela? Outra coisa. Ela postou, agora vai uma boa. Olha pra minha cara aqui. Ela postou que namorou meu filho por 3 anos e meio. Por que não apresenta uma foto na praia,
O meu filho vai namorar 3 anos e meio, uma pessoa não tem uma foto comigo? É porque a imprensa soltou que o seu filho anunciou nas redes Não, sociais. ela que falou isso aí. Ela falou. botou na rede social, nós temos conosco lá. 3 anos e meio sem uma fotografia, sem nada. E diz que abortou do meu filho também. Se quiser, eu apresento ela pra você. Quer ou não? Ela quer popularidade. Tem Mas uma então foto é mentira. O seu filho não digitou aquelas mensagens, não ameaçou de morte. Não, né? Não. Olha, reparou que o mesmo dia que eu fui denunciado, ele também foi? Que bacana, hein? Inclusive contra mulheres. Ameaçando a mulher. Aquele papinho sempre que eu sou contra a mulher. Aquele papinho de sempre. Não tem como prosperar isso daí. Meu filho pode errar um dia. Se errar, eu dou um cacete nele. Pode ter certeza disso. Isso é mais uma mentira que eu estou provando para você aqui a vida pregressa dessa mulher. É a mesma coisa que o Fernandinho Beiramar te acusar de um negócio qualquer de tráfico. Ó, tá de sacanagem, né? De consumo até vai lá, mas de tráfico. 17h49, ouvinte no ar. Boa tarde, meu nome é Yuri Leão e eu queria saber do pré-candidato o que ele acha da questão das demarcações das terras indígenas. Tudo bem. Não respondi não. Olha, o Yuri, em 92, governo Collor, começou a demarcação da reserva indígena Yanomami. É uma área que tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Eu entrei com um projeto de decreto legislativo contra essa portaria naquela época. E desde aquela época eu brigo contra isso. Porque no final do governo Sarney foi proposto, então, as demarcações de terras indígenas por ilhas. Estavam sendo feitas dessa maneira. No governo Collor mudou completamente isso. Hoje nós temos uma área maior que a região sudeste. Olha só, a região sudeste, hein? Você pega São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, como terra indígena. O índio não tem como fazer lobby. Isso é pressão de fora do Brasil. ONGs, essas grandes terras, riquíssimas em subsolo, mais cedo ou mais tarde, poderão se transformar em novos países no Brasil. É aquela política de dividir. E o Brasil está sendo desfacelado nessa questão. E eu, por ter dito lá na Hebraica que comigo não teria mais 1 centímetro demarcado como terra indígena, a senhora Raquel Dodge me processou, me denunciou no Supremo Tribunal Federal por agredir indígenas. Ou seja, eu não posso mais discutir questões nacionais no Brasil. 17h51. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor parte da premissa de que bandido bom é bandido morto. Nesse sentido, se o senhor ganhar para presidente, o senhor planeja destruir Brasília? É uma boa ideia, né? Uma bomba de nêutrons, né? Só no parlamento. Comigo e o Valdir fora. Tá okay? Olha, esse bordão não é meu. Bandido bom, bandido morto, não é meu. Você não me vem usando isso. Isso pertence ao deputado estadual Sivuca do Rio de Janeiro. Agora, entre um policial morto e um bandido morto, eu prefiro o bandido morto. E ponto final. Tá ok? Agora, destruir Brasília, a sugestão é tua, hein? Não é minha não, hein? Deputado Jair Bolsonaro, é uma pergunta que era uma resposta clara, objetiva, suficientemente declarada sobre a questão patrimonial do senhor levantada pela Folha de São Paulo. Por quê? Na visão da Folha de São Paulo, não estou falando que essa é a minha opinião, o patrimônio do senhor não condiz com o valor dos subsídios recebidos pelo senhor como deputado, né? Então, o que o senhor tem a dizer quanto a isso? É muito fácil. Vale mais a Folha de São Paulo ou um parecer, uma decisão do senhor Rodrigo Janot assinado por ele na mesma questão? Eu falei agora há pouco isso aqui. Se eu tivesse mais cedo na rádio, eu faria essa pergunta pra gente. Mas já respondi isso aqui. E a Folha de São Paulo pega o patrimônio de mais 3 filhos e bota lá, patrimônio de Bolsonaro, 15 milhões de reais. E eles avalizam, inclusive, os meus imóveis. Um dos avalizados era uma mansão em Angra do Reis. Estou vendendo por 10 vezes a menos o valor anunciado pela Folha de São Paulo. Pergunta rápida pro deputado Henrique, muito rápida. Todos sabemos que o senhor é amantíssimo do regime militar que se instaurou no Brasil de 64 e 85, mas o que mais dá saudade no senhor como cidadão daquele período vistoso de tortura, censura e prosperidade? Olha, eu quero desafiar. Saindo daqui, vamos sair às ruas, vamos pegar quem tem cabeça branca, mais de 60 anos de idade, e perguntar como era naquela época. Que ditadura é essa, né? Onde você tinha direito de ir e vir? Você podia sair e voltar do Brasil que bem entendesse. Os jornais não podiam publicar aquilo que queriam, o senhor sabe disso, né? Olha só, em ditadura só tem um jornal. Qual é o jornal de Cuba? É um só, o tal do Grama. Tínhamos um montão aqui. A Rede Globo, a TV Globo nasceu em 65. Você já ouviu falar do Pasquim? É um jornal fundado por Paulo Francis, Milô Fernandes, Fausto Wolff. E teve um momento em que foram todos encarcerados, todos os jornalistas, as mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro, encarceradas,
todas ao mesmo Todo tempo. mundo ganha de média 25 mil líquido por mês da viúva por causa de alguns dias na cadeia, Como né? é que é? Todos eles, Não, quase por favor, todos não eles, fale isso desse quase jeito, todos não. eles É, ganhando sacanagem. 25 mil, é conhecido como Bolsa Ditadura. Não, Pô, os como é jornalistas fácil. não foram torturados Outra nesse coisa, caso específico, deputado. nas Mas eles não ditaduras, podiam publicar aquilo que queriam. Você Ô, não acha isso peraí. um crime odiento? Não, nas ditaduras, os jornalistas são mortos. Me aponte um grande jornalista cubano. Me aponte um grande jornalista Você cubano. ouviu falar de que o Vladimir governo... Zog? Não. Já ouviu Peraí, falar? para. Deixa Não, eu complementar. rapaz que morreu Deixa outro eu dia, hein? complementar. Morre mais de 20 jornalistas por ano no Brasil atualmente. Vocês estão lembrando de um no período militar. Pois é, mas não é o Estado que manda matar, deputado. De 20 anos, morreu um que, inclusive, suspeita que ele praticou suicídio. O Herzog sim. é enforcado de joelho. Primeira Seguinte, vez. olha só. Teve há pouco tempo em Goiânia, há poucos anos, pegaram aqui um cara aqui em Goiânia aqui, que praticava um tráfico de menores, ok? Sim. Foi preso. Amanheceu morto e um metro e meio enforcado. A mesma situação. Então esse cara daqui de Goiânia aqui, ele foi suicídio. É que a imprensa deu o local. O do Herzog, execução. A mesma coisa aconteceu na cidade satélite de Brasília. Exatamente um elemento para ser enforcado 1,5 metro de altura. Tá certo? Agora, você pode ver. Me aponte um jornalista, já que o PT fala tanto em democracia, tanto em direitos humanos, tanto falava em liberdade de imprensa, me aponte um jornalista, colega teu cubano, por favor. Não. Me aponte, por favor. O senhor insiste em comparar Me a aponte, imprensa mas é brasileira logo. à imprensa cubana. Mas é logo, né, deputado? esses grandes jornalistas, todos defendiam Fidel Castro. Todos eles defendiam. Tanto Deputado. viviam curtindo férias em Deputado, Havana. entre uma ditadura Ué, de direita e uma ditadura de esquerda não há diferença nenhuma. mas onde houve ditadura direita no Brasil? Não houve, né? É só alucinação Mas nossa, onde né? houve? Tem razão, Você, tem olha razão. só. Verdade. Há pouco tempo eu convidei uma colega O tua. Estado de São Paulo saía com receita de bolo. Se eu acho que isso não é censura. Você viu o que foi censurado? Você viu o que teria hoje? Tá, não tá aberto? Qualquer que são coisa que seja censurada está eles te errado. botaram que foi censurado. Parece óbvio, não? O que aconteceu? Você sabia que havia sequestro naquela época, né? O Gabeira mesmo já sequestrou, Frank Martins, dizendo que ia executar o embaixador americano em cativeiro. Então, naquela época, não tinha celular, não tinha até o telefone, você tinha problema. Eu morei em Nioaque, Mato Grosso do Sul, em Eldorado Paulista, São Paulo, só tinha um telefone público. E de acordo com o tipo de jornalista, o nome dele, de acordo com a palavra-chave no editorial, era para executar aquele elemento. Então, naquele dia, não saía matéria, 2 dias depois podia sair. E daí os caras, tem depoimento, você vai no YouTube, você vai encontrar jornalistas que falam o seguinte: nós publicávamos receita de bolo de sacanagem. Mas vem cá, deputado, teve eleição de 64 a 85? Foi presidente? Não, né? Então foi ditadura. Acho que Então vamos chegamos a lá, uma conclusão óbvia, né? Você acha que a eleição de Tancredo Neves foi democrática? De Tancredo Neves? Me responda aí, por favor. Foi eleição indireta. Não, peraí, foi democrático? Foi democrático. Foi, tudo bem. Quem elegeu o Tancredo Neves foi o parlamento. Então quem elegeu? Castelo Branco, Corte Silva, Ué. Médici, Tu Gás, arma-se na cabeça de falar a verdade. O parlamento que elegeu todo mundo, o parlamento que arma na cabeça. André, escuta. Você nunca viu um militar armado dentro do parlamento brasileiro? Nunca! Nem na porta. Você sabe o que é parlamento fechado? O que é uma fábrica de salsicha fechada? Não fabrica salsicha. O parlamento fechado não fabrica leis. As leis daquela época, nos 10 meses, 3 oportunidades, 10 meses fechado, não fabricava leis. As leis eram decreto-leis. Eu cheguei em Brasília em 91. Ao longo desse tempo todo, né? Agora mudou há poucos anos. Nós ficamos mais de 10 anos fechados por medida provisória. A medida provisória trancava a pauta. Não se produzia salsicha em Brasília. Agora você pega medida provisória e pega decreto-lei e vê a qualidade. Não me convenceu. Você vai ver até a qualidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor me convenceu. Pegue os ministros do Supremo Tribunal Federal do período militar e pega o de agora. Vê a qualidade deles. O senhor me convenceu. Garrados Azul, Médici foi o grande democrata da história desse país. Nós vamos com a última pergunta aqui do ouvinte e depois tem a participação de José Luiz também. Então, sobre programas sociais. Última pergunta do ouvinte. Boa tarde, Jair Bolsonaro. Aqui é o Lucas. Eu queria saber o que você acha desses programas sociais que tem no Brasil. Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. No meu modo de pensar, são bons programas, porém mal administrados. O que você pensa sobre isso? Minha Casa é Minha Vida. O que eu faria? Extinguiria o Ministério da Cidade. Pegaria o dinheiro, mandaria diretamente para a Prefeitura. A Prefeitura, juntamente com os seus secretários, com a sua Câmara Municipal, com os seus munícipes, decidiriam o que fazer e onde fazer no tocante à casa, inclusive no tocante à qualidade. Você resolve esse problema.
Projetos sociais. Tem que ser por um tempo. Você não ajuda, eu não ajudo meu irmão eternamente, a não ser que ele seja em desgraça, né? Tá com problema que não pode trabalhar, tá? Projetos sociais é a mesma coisa. Quanto mais dentro do programa social, melhor para a esquerda do Brasil. Eles querem, para eles tá muito bom ter um cidadão, um pobre cidadão, né? Que eles não dão, nunca deram educação, ter numa mão o cartão do Bolsa Família, no outro título de eleitor. Para eles tá muito bom. Então, esses programas sociais têm que existir, sim, mas tem que combater a corrupção, combater a fraude e obrigar o elemento a se preparar para sair do programa. E ponto final. Deputado federal e pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro, José Luiz novamente, mais uma vez, para agradecer a sua presença aqui na Rádio Interativa. Embora não concorde com muitas das suas colocações, essa é a beleza da democracia. A gente abrir espaço para o contraditório, para a divergência, para o debate. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso no Brasil, com maturidade, a gente vai conseguir amadurecer muito a nossa democracia. Muito obrigado mais uma vez pela presença e foi uma bela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz aqui. Estou com 2 colegas do meu lado aqui, o delegado Valdir, o Major Forças Especiais Vitor Hugo, meu colega do Exército, 2 pré-candidatos aqui, estou muito feliz. Muito obrigado, eu estou agora partindo, né? Porque eu estou tendo orgulho agora de ter um sangue meu aqui no estado de Goiás. Um sobrinho meu, filho do meu irmão, que também é capitão do Exército, vai receber daqui a pouco o espadim na academia da Polícia Militar. Então, estou indo lá para dar um abraço ao meu sobrinho, desejar muita felicidade, muita sorte, tem que ter sorte também, fé em Deus, para que ele possa bem trabalhar aqui no estado de Goiás. Abraço, Zé Luiz. Palavra dada, palavra cumprida. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Jair, deputado Valdir Soares. Obrigado a todos os ouvintes. Pedir desculpa aos ouvintes que, infelizmente, impossível responder 1%, né, de todas as perguntas que chegaram, centenas de mensagens. A nossa live no Facebook batendo recordes aqui com mais de 3 mil usuários simultaneamente. A gente vai pro intervalo e na volta o DQD com a mesa de sexta-feira. Já chegou o CD Independência, o melhor do rock nacional dos anos